Graça e paz, amados de Deus. Atendendo aqui a muitos pedidos, né? As pessoas pediram para nós gravar um vídeo que explica um pouco sobre o fim do Império das Trevas, que foi uma mensagem que eu gravei, coloquei no YouTube, e algumas pessoas que ouviram essa mensagem, elas ficaram um pouco curiosas para que a gente desse um pouco mais de explicação sobre essa mensagem. Então eu vou ser um pouco objetivo, porque o nosso vídeo é muito curto. Eu vou, na verdade, mais passar a referência bíblica para vocês, né? E você, por sua vez, vai investigar com atenção, vai ler, reler, para que você possa compreender como que verdadeiramente chegou, né, o fim do Império das Trevas. A primeira coisa que nós temos que perguntar a nós mesmos é por que no Velho Testamento a evidência de manifestações, né, de demônios possuindo corpos de seres humanos, enfim, a gente não tem muitos registros, nós não temos relatos na Bíblia, no Velho Testamento, sobre essa hipótese, sobre esses acontecimentos. A não ser em Jó, que todos nós conhecemos a história de Jó, né? Deus permitiu que o diabo não que o diabo entrasse em Jó, mas tocasse em Jó. E todos nós conhecemos a história de Jó, que Jó adoeceu e aconteceu toda aquela ocorrência que aconteceu com ele. Mas o assunto aqui não é falar sobre a vida de Jó. Para a gente compreender o que aconteceu, por que não havia manifestações, né, de possessões de espíritos malignos na vida dos seres humanos, naquela época no Velho Testamento, primeiro nós temos que conhecer qual era a função do diabo naqueles tempos, né? Então em Jó, a gente consegue observar claramente isso, em Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, eu quero ler um pedaço para vocês aqui, eu vou ser bem objetivo, né, porque realmente o tempo é muito curto. Jó capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Vamos ver aqui. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, aqui está, na verdade, a função do diabo naquele tempo. Ele rodeava a terra e passeava por ela. E havia um hábito muito interessante, né? Que todas as vezes que os filhos de Deus se apresentavam a Deus, ao trono de Deus, os filhos de Deus, nesse caso aqui se refere aos anjos, ele também se apresentava. Então, nós temos aí uma outra referência em Apocalipse, no capítulo 12, que fala sobre esse assunto, que o diabo se apresentava com o intuito de acusar os irmãos, quer dizer, ele era o acusador dos irmãos, né? Em Apocalipse capítulo 12, você pode ler desde o primeiro versículo até aproximadamente o versículo 13, é muito importante que você leia com muita atenção, né? Porque os primeiros versículos do Apocalipse 12, desde o primeiro até aproximadamente o versículo 6, fala que uma mulher estava sendo perseguida por um dragão, né? Dragão que, segundo a Bíblia aqui, que tinha, viu-se, eu vou ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo para você entender. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeças 7 diademas, né? Então aqui a palavra de Deus explica que essa mulher estava sendo perseguida, e essa mulher estava para dar à luz a um filho.
Aí diz no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? É evidente que aqui está se referindo ao próprio Jesus. E essa mulher que se refere aqui era Maria. A gente vai ter a confirmação aqui no versículo 6, diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, né? Que no caso, 3 anos e meio foi o tempo que Maria ficou fugindo no deserto. Nós conhecemos a história, Maria teve que fugir, ameaçada por Herodes, que fez um decreto para que fosse morto toda criança macho, né, do sexo masculino, que nascesse naquela época, naquela data. Então Maria, como estava grávida, e também estava grávida de um bebê que era masculino, então ela teve que sair, fugir, e ela fugiu para o deserto e ficou 3 anos e meio. Segundo a palavra de Deus, a partir do versículo 7, diz que houve uma peleja lá no céu nesse momento. Nesse exato momento que Jesus estava para nascer aqui na terra, aconteceu uma peleja no céu. Diz assim no versículo 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz no céu, proclamando, né? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o céu entrou em festa, né? Na verdade, o acusador que tinha o hábito de, quando os filhos de Deus se apresentavam a Deus, isso nós vimos também lá em Jó, aparecia também lá o diabo, né? Com o propósito de acusar os irmãos. Essa era a função dele, apenas acusar os irmãos. Até aí ele não tinha a função de tomar posse de corpos de seres humanos, né? Então ele acusava os irmãos diante de Deus. E se Deus permitisse, como permitiu a Jó, ele poderia sim tocar em algum ser humano. Mas isso é um caso à parte. Então o céu fez festa, porque houve uma peleja, o diabo foi expulso, o diabo não ia mais comparecer no céu, né? Estava restrito a entrada do diabo lá no céu. Então a palavra diz que, ai da terra, né? Porque o diabo desceu cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual o pouco tempo que restava ao diabo, né? A partir daí, amados, começou-se na terra, na verdade, grandes manifestações, né, de influência e também de possessões de espíritos malignos em muitas pessoas. Coisas que não eram comuns, que não aconteciam no Velho Testamento, passou a acontecer no momento em que Jesus estava aqui para cumprir a sua missão. Inclusive, há uma passagem em Mateus 8, 29. Mateus 8, 29. É muito importante você ir marcando direitinho, né, as referências que eu estou te dando, para você poder compreender melhor depois, quando você começar a ler na sua casa, no lugar que você estiver, e você meditar friamente, para que Deus possa, na verdade, te conduzir ao conhecimento perfeito, né? Em Mateus 8, 29, tem aqui uma passagem muito interessante. Diz assim,
E eis que gritaram, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, uma pessoa possessa de demônios, né? Quando Jesus se aproximou dela e o diabo falou através da boca daquela pessoa: olha, que temos nós convosco, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Por que antes do tempo? Por que o diabo disse antes do tempo? E nós sabemos que pouco tempo lhe restava. Quanto tempo, na verdade, restava para o diabo? Quanto tempo era esse pouco tempo que lhe restava? Olha, amado, nós vamos descobrir através da palavra que esse pouco tempo era apenas o tempo em que Jesus chegasse até a cruz e dissesse que, ó, está consumado. Jesus, quando ele estava aqui, ele já deixava alguns indícios, né, das coisas que ele ia fazer aqui na terra. Uma das coisas que ele disse que veio fazer está lá em João, né? João, no capítulo 12, se você quiser acompanhar aqui, João capítulo 12, no versículo 31, Jesus deixou bem claro aqui, explicitamente, uma das intenções pelo qual ele estava aqui na terra, né? Ele disse assim, ó: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? Agora, o príncipe desse mundo, Jesus tratava o diabo como um príncipe desse mundo. Por quê? Porque o diabo, na verdade, estabeleceu aqui nesse mundo um império. Essa que é a grande realidade. Ele tinha um império aqui. Tanto é que ele levou Jesus a uma certa altura e disse, olha, se prostrado você me adorar, né, quando ele tentou Jesus no deserto, se prostrado você me adorar, tudo eu te darei. Eu vou ler para vocês essa passagem que está em Lucas, né? Lucas, no capítulo 4, versículo 6. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, para você ver o que o diabo falou com Jesus, né? Lucas 4, 6. Ele disse assim, ó, disse-lhe o diabo, dar-te-ei todas essa autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, aqui o diabo está dizendo que os reinos desse mundo havia sido entregue a ele, né? É interessante, amados de Deus, que nós não conhecemos nenhuma passagem bíblica, né, dizendo assim que Deus havia dado a autoridade, o poder dos reinos desse mundo ao diabo. Na verdade, não tem nenhum registro que confirme essa passagem. Mas se você prestar bem atenção na história, você vai notar que Deus deu toda essa autoridade a Adão. Lá em Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Gênesis 1, 28, você vai ver quão grande foi a autoridade que Deus deu a Adão, né? E diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, né? E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, né? E o sexto dia. Então, aqui na verdade, Deus deu toda a autoridade do mundo e da terra para Adão. Deus deu para Adão. A única coisa que Deus deixou restrito para Adão foi Adão tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. As demais coisas, Adão tinha um total domínio, né? Mas como nós conhecemos a história, Adão na verdade desobedeceu a Deus, tocou na árvore, né, que não era para ser tocada. Então Adão na verdade ele cometeu uma grande falha, um grande erro. E o Adão subjugado pelo próprio diabo, né, perdeu o que tinha. Essa que é a grande realidade, ele perdeu. E o diabo a partir dali tomou posse dessas coisas.
Por isso que ele disse para Jesus lá na tentação, ó, se prostrado você me adorar, né, eu te darei, porque toda a glória desses reinos foi me dada, e eu dou a quem eu quiser. Então Jesus, na verdade, ele reconhecia o diabo aqui na terra como o príncipe desse mundo. E ele falava, olha, chegou o momento chegou, né, de ser julgado esse mundo, e o príncipe desse mundo, e agora, né, agora é uma expressão muito importante, é um detalhe que você deve realmente prestar atenção, porque se eu disser que vai acontecer algo agora, não é depois, é agora. E essa palavra que Jesus disse, ele mencionou essa palavra há 2000 anos atrás. Agora o seu príncipe será expulso, né? Então, Jesus ele sempre deixava claro algumas evidências, né? Então, o fato do diabo ter um império aqui na terra e tomou posse de toda a autoridade que foi dada a Adão, né? Então, Jesus, ele veio, na verdade, tomar aquilo que era dos filhos novamente. Tanto é que ele faz uma analogia sobre isso em Lucas capítulo 11, versículo 21. É bom você anotar e acompanhar, muito importante você anotar e acompanhar. Lucas capítulo 11, versículo 21. Aqui nesse contexto, amados, Jesus estava realmente falando para os fariseus que diziam para ele, olha, ele faz milagre pelo poder do demônio maioral, que é Beelzebu. E Jesus falou, olha, se o diabo trabalha dividido, na verdade, né, o seu reino não subsistirá. Como que o diabo vai trabalhar contra si mesmo, né? Ninguém que trabalha contra si mesmo vai subsistir. Então Jesus ele fez uma analogia a partir do versículo 21 entre o diabo e ele que estava chegando naquele momento. Ele fala aqui valente, né? Ele chama na verdade o diabo de valente. Quando ele diz aqui no versículo 21, ele fala assim, ó, quando valente, ele está se referindo ao diabo, amados, porque o contexto está sendo falado sobre o diabo. Aí ele diz assim, ó, quando valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Os bens que ele está se referindo é os bens a qual o diabo ofereceu para ele. Ó, se prostrado você me adorar, eu te darei porque tudo foi me dado. Então o diabo realmente tinha posse dos bens que ele, subjugando Adão, ele tomou de Adão. Aí, o que diz no versículo 22? Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Aí, ele já está se referindo a ele mesmo, que já estava ali, que sobreveio, né? E que era mais valente do que o diabo. Aí as consequências disso, vence-o, né? Então, uma das primeiras coisas que ele faria era vencê-lo, né? Vence-o, tira-lhe a armadura, quer dizer, a armadura, amado, era sinônimo também de poder, de autoridade, de segurança, né? Então, Jesus tirou toda essa autoridade, esse poder, né? A armadura em que confiava, né? Então Jesus tirou dele e lhe divide o despojo. Que despojo é esse? É exatamente tudo aquilo que Adão perdeu. Adão perdeu, Jesus foi lá, tomou de volta e recuperou. E dividiu com quem? Dividiu com nós, que somos filhos dele, filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele prega que nós somos herdeiros em Cristo Jesus. O que nós herdamos? Todo esse benefício, todo o domínio. A palavra de Deus diz lá em Gálatas que nós somos senhor de tudo, né? Então nós herdamos, nós somos senhor de tudo, nós temos o poder sobre toda a natureza, né? Sobre todos os animais, nós temos o poder sobre todas as coisas que existem na terra. Então, amados de Deus, houve uma transição nesse tempo, né? Houve uma transição que infelizmente o sistema religioso ele não quer assumir isso diante do povo de Deus. E o povo de Deus tem sido, infelizmente, enganado por causa disso, né? Uma das transições está relatada ali em Colossenses, né? Colossenses 1,13, que a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escreve assim, ele nos libertou do império das trevas, quer dizer, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quer dizer, houve uma transição, né? O que Jesus fez com os filhos? Ele tirou do império das trevas, onde o diabo realmente era o imperador dessas trevas, era o príncipe desse mundo, né? E nos transportou, quer dizer, ele é como se tivesse nos arrebatado para o reino do Filho do seu amor, né? Então quer dizer que
já não somos mais tentados em um império das trevas, porque o lugar que nós estamos situados é no reino do Filho do amor de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo, né? Isso é muito importante você saber. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, mostra claramente, né, o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, ele mostra claramente a finalidade da vinda de Cristo, uma delas, né? Porque lá está escrito assim, eu vou ler para vocês rapidinho, Hebreus Hebreus 2,14. Capítulo 2, versículo 14. Vou ler agora para vocês. E a gente vai meditar nessa palavra, que é muito importante para o nosso conhecimento. Diz assim, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Por exemplo, eu sou um filho de Deus, como você é um filho de Deus. Nós estamos participando de um corpo de carne, né? Nós estamos participando de carne e sangue, porque a nossa essência é outra. Nós somos seres espirituais, essa que é a grande verdade, né? Então, assim também, a palavra de Deus diz, deste também, ele, se referindo a Jesus, igualmente participou. Foi quando Jesus veio aqui, né? A essência dele era espiritual, mas ele participou também num corpo como esse, de carne e sangue. Agora, depois que está escrito participou, tem uma vírgula, e aí vem o propósito. Para quê, né? Para quê? É o propósito. Outra vírgula. Por sua morte, destruíste aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a Bíblia deixa claro que Jesus, através da sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, né? E lá em Colossenses mesmo, capítulo 10, versículo 14, né? Colossenses 2,14 também, 2,14, perdão. Colossenses 2,14, né? 10 não, eu errei aqui. Colossenses 2,14, nós vamos também ver algo muito interessante aqui, né? Que diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, né? E que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz, e despondo os principados, né? Lembre-se que o diabo era um príncipe desse mundo, então ele despondo, né? Despojando os principados e as potestades, né? Publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, né? Então, quer dizer, quando Jesus disse, olha, está consumado, meus queridos, na verdade, acabou, né? Jesus, quando estava aqui na terra, ele deixava algumas evidências que mostrava claramente, como eu já provei para você em João. Nós temos outra passagem também, ali em Lucas, capítulo 13, no versículo 31, onde Herodes manda uma mensagem para Jesus, que iria matá-lo, né? Umas pessoas foram avisar Jesus, olha, foge porque Herodes disse que vai te matar. E Jesus mandou na contrapartida uma outra mensagem para ele, falou, olha, avisa para aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos, né? E no terceiro dia eu terminarei. Então a obra de expulsação de demônios, de curação de enfermo, ele ia terminar, meus amados. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo diz assim, olha, põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e vamos seguir para o que é perfeito. Como assim? Pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo? Exatamente isso, pôr de parte. O que é pôr de parte? Deixa de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Por exemplo, uma das coisas é a expulsação de demônios, porque essa obra ele já terminou. Ele já terminou essa obra, né? Ele venceu o diabo na cruz definitivamente. Agora as pessoas preferem acreditar, na verdade, nos conceitos religiosos que estão aí dominando os filhos de Deus há 2000 anos, né? As pessoas não dão ouvido à palavra, na verdade.
Na verdade, as pessoas têm dificuldade para crer em Jesus, porque tudo que se fala sobre o que Jesus fez, mas não é bem assim. Jesus falou, olha, minhas ovelhas jamais perecerão. Mas não é bem assim, se eu não fizer por onde, eu vou perecer. Ué, quer dizer, não é bem assim, então vamos rasgar a Bíblia. Vamos desfazer a Bíblia, não vamos seguir mais a Bíblia como bússola para a nossa vida espiritual, porque se tudo que está escrito, de fato, é mentira, não é verdade, o conceito religioso, na verdade, está predominando a mente das pessoas, né? Porque, na verdade, muitas pessoas anulam a cruz de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala, olha, ele nos libertou do império das trevas. Mas está escrito também que o diabo está ao nosso derredor. Aí, meu querido, é outra história. Você tem que entender uma coisa, os discípulos que andaram com Jesus não receberam revelação da graça. Essa que é a grande realidade. Jesus disse a eles, muita coisa vos tenho que vos dizer, mas não vos direi, porque vocês não vão suportar. O apóstolo Paulo foi o único que recebeu a revelação da graça. Se você ler o livro de Gálatas, né, principalmente no capítulo 1, ele vai falar, o evangelho que eu recebi, eu não aprendi de homem algum, mas de Jesus, e ele ressuscitado. Ele comenta lá em 2 Coríntios 12, né, sobre o homem que foi até o terceiro céu. Ele fala de maneira bem simples, né, mas esse homem que ele estava se referindo era ele mesmo. Ele não sabia se dentro do corpo ou fora do corpo, mas lá recebeu revelações inefáveis, né? E lá em Gálatas você pode perceber que ele fala assim, que Pedro, Gálatas 2:7, ele fala que Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. O que é o evangelho da circuncisão? Pedro recebeu autonomia para pregar para os judeus. Se você for ver lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, né? Jesus ele dá a ordem para os discípulos, fala, não procureis gentios, todas as pessoas na terra que não têm origem judaica, gentios diante da Bíblia, né? Não procurei gentios, não procurei samaritanos, mas dei preferência às ovelhas perdidas, né? As ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus, ele pré-ordenou para que os discípulos não procurassem os gentios, mas infelizmente os discípulos não obedeceram a ordem de Jesus. Eles se entremeteram também para pregar para os gentios. Então aconteceu toda essa confusão aí, né? Sem a revelação da graça, passou a haver uma inconsistência apostólica, porque eles começaram a combater o que o apóstolo Paulo pregava, e acabou nisso, meu irmão, essa confusão toda aí, que as pessoas elas não têm a revelação da graça, por isso que elas creem que o diabo está aí, né, tentando destruir a vida do povo de Deus, mas na realidade, Jesus venceu o diabo, né? Nós somos tentados pela nossa natureza carnal. O apóstolo Paulo fala sobre o gênero da natureza carnal, né? Ele fala lá em Gálatas capítulo 5, ele diz claramente, ele fala, olha, a carne, ela produz feitiçaria, ela produz mentira, homicídio, prostituição, várias coisas terríveis aí que nós conhecemos muito bem na natureza do homem, mas provém da carne. O apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, lá em Timóteo, né? Em Timóteo 3, ele falou assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Mas ele diz por quê? Ele não disse porque o diabo vai entrar nos homens e vai fazer coisas terríveis. Não, ele diz porque os homens se tornarão jactanciosos, se tornarão malvados, malfeitores, desobedientes aos pais, né? Mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Então, meus irmãos, acontece que essa natureza nossa, ela é gênero diabólico mesmo. A natureza que nós temos impregnada na nossa carne é gênero diabólico. Por isso que lá, na própria carta aos Colossenses, o apóstolo fala assim, Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque você tem que compreender o quê? Que nós somos compostos de duas naturezas. A natureza divina, que habita em nosso espírito, e a natureza terrena, que é a natureza pecaminosa. E ela não se converte. Ela nunca vai, na verdade, se converter a Deus, a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, ela só vai deixar os seus feitos quando nós formos para o túmulo. Essa é a grande realidade. Mas enquanto nós estivermos revestidos dessa natureza, nós vamos ter que extrapolar a natureza divina que está em nós, para que mortifique os feitos da carne. Por isso que a Bíblia diz, olha, andai em espírito para que não satisfazeis os desejos da vossa carne. Essa que é a grande verdade, amados. Então, nós estamos lutando com um inimigo, né? Um inimigo, na verdade, inexistente. Porque o verdadeiro inimigo, aquele que nós contemplamos todos os dias diante do espelho,
nós não estamos lutando contra ele, nós não estamos fazendo nada, né? Nós não estamos fazendo nada para detê-lo. E não sabemos, nós estamos, como o apóstolo Paulo fala em algumas das suas epístolas, dando murro, né, no ar. Estamos dando murro no ar, estamos socando o ar, na verdade, lutando contra um ser invisível, né? E a margem de desproporção é muito grande, porque um ser invisível, espiritual, lutar contra um ser, um ser físico, né? Que totalmente é uma margem vamos dizer assim, é muita desigualdade. Então por isso que Jesus, ele nos trouxe, na verdade, o livramento. Ele foi tentado? Sim, foi em nosso lugar. O apóstolo Paulo, ele diz o que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Ele diz, olha, nenhuma tentação lhe sobrevém que não seja humana. Toda a tentação que nós sofremos nesse mundo é tentação advinda da nossa natureza terrena, advinda das concupiscências que estão impregnadas na nossa carne. Essa que é a grande realidade. Mas os filhos de Deus, amados, sem saber dessa verdade, né, fica lutando, né, contra alguém que na verdade nem existe. E fica aí essas evidências aí, a feitiçaria, e o falso pastor se aproveita disso e quer usar o diabo, é claro, da melhor forma possível. Para quê? Para impor medo, amado. Medo. Quantas pessoas servem a Deus mais por medo? Eu tenho que ir na igreja, porque senão o diabo vai entrar na minha vida 7 vezes pior. Eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja eu vou perder minha salvação. Quer dizer, e o amor? Onde está o amor em tudo isso, né? Onde está o verdadeiro amor? E é assim que Deus quer, na graça que nós o servamos. Em amor, amor com amor se paga na graça, né? O amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então nós temos que desenvolver esse amor. Tudo que nós fizermos para Deus tem que ser por amor. Nós, amados, somos opostos a esse sistema religioso, porque é um sistema religioso que nega Jesus na íntegra. Essa que é a grande realidade. Eu já fui cativo desse sistema religioso por muitos anos, até Deus iluminar os meus olhos e revelar a graça para mim, como tem revelado a tantas pessoas por aí. Graças a Deus, eu acredito até que haverá uma grande revolução no cristianismo, não só no Brasil como no mundo inteiro, através da palavra da graça. Mas leia a palavra de Deus, examine as escrituras. Jesus falou, errais porque não conheceis as escrituras, né? E é exatamente isso. Desde lá do Velho Testamento, Deus já dizia, olha, o meu povo está sendo destruído por faltar de conhecimento, né? Isso está escrito lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. E de fato o povo está sendo destruído. O povo está na mão de lobos, né? Lobos vorazes. O apóstolo Paulo, antes da partida dele, ele disse, olha, eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então essa realidade é o que nós estamos vivendo hoje, amado. Então, viva livre. A palavra de Deus diz claramente, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Mas não liberdade para ter libertinagem, não liberdade para poder sair aí praticando obras da carne, sem mais nem menos. Pelo contrário, aflora esse ser espiritual que está dentro de você, porque a Bíblia diz lá em Colossenses, a palavra de Deus diz em Colossenses 2:10, que ele fez uma circuncisão, não feita por mão de homens, né? O que significa isso? Ele separou. Não tem nenhuma relação do teu espírito que está purificado pelo sangue de Jesus, foi lavado, com o seu ser carnal, com o seu ser terreno. É óbvio que tudo que nós praticarmos segundo a carne aqui, nós vamos colher. Se nós plantarmos corrupção, vamos colher corrupção. Essa que é a grande realidade, né? Porque Deus, ele disciplina o seu povo. E essa lei é imutável, né? Para toda a humanidade. O que o homem semeia, ele vai colher. Agora, meu amado, nós, na verdade, somos abençoados com o crente Abraão. E o que tem acesso ao nosso corpo, o que habita dentro de nós, é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo fala, não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Essa é a grande realidade. Ele não habita, não veio habitar em nós a partir do momento que nós conhecemos uma denominação. Segundo a palavra, nós fomos formados, fomos criados por Deus antes da fundação do mundo, né? E viemos aqui com o propósito, o objetivo que Ele estabeleceu, que cada um de nós vamos descobrir a nossa função, a nossa missão aqui na terra. Mas a princípio, creia na palavra de Deus,
creia que Jesus fez uma obra perfeita, né? Quando a gente fala sobre Adão, olha, Adão fez uma obra que contaminou todo mundo, o pecado de Adão se derivou a todos, todo mundo acredita nisso. Ah, realmente, é verdade, e de fato é verdade, mas quando nós falamos que a obra de Jesus foi perfeita, que com uma oferta, ele santificou a muitos, mas não é bem assim. Com uma oferta ele salvou e purificou, mas não é bem assim. Eu que não faço por onde ser santificado, eu que não faço por onde ser purificado, não. Não, meus amados, se verdadeiramente nós tivéssemos o poder, né, de nos auto-salvarmos eternamente, não haveria necessidade de Jesus ter vindo aqui. Nós temos que salvar, de auto-salvar-nos, a nossa alma, né? Das aflições desse mundo, das coisas que ocorrem nesse mundo, através da obediência, de viver uma vida regrada pela palavra de Deus. Isso vai salvar a nossa alma e nos dar uma vida, uma vida de longevidade, uma vida de superação aos momentos adversos. Então eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Eu vou dar continuidade a esse vídeo, explicar um pouquinho melhor, talvez, eu não sei se ficou assim bem claro para você. Se não ficou, leia essas referências bíblicas que eu passei aqui, leia por várias vezes e Deus vai iluminar a você. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Levi Santos, sou pastor da igreja Outra Face, Revelando o Amor e a Graça, que está situada em São Miguel Paulista, na rua Joaquim Leal, número 109, Vila Nova Curuçá, São Miguel Paulista, São Paulo. Essa rua, amado, é muito fácil você encontrá-la, porque ela é uma rua, ela é uma travessa da Nordestina, uma avenida nordestina, é muito conhecida em São Miguel Paulista, né? Avenida Nordestina. Se você pegar a Avenida Nordestina, logo após o Açaí Atacadista, né? O supermercado Atacadista Açaí, você vai ter um ponto onde tem um mercado, um açougue, aliás, chamado Montanha, um açougue grande, muito conhecido ali, e de frente a esse açougue está a rua Joaquim Leal, né? A rua Joaquim Leal, você subindo ela, é uma subidinha leve, você vai ver duas igrejas evangélicas antes da nossa e uma católica. A próxima é a nossa igreja. E eu quero te convidar, amados, para vocês se unir a nós, né? Vamos levar ao mundo o evangelho da graça em sua autenticidade, né? Límpido, sem fermento. Esse é o desejo. Nós estamos sofrendo dores de parto para introduzir esse evangelho no mundo, porque nós estamos remando contra a maré, né? Na verdade, você combater essas doutrinas que enraizaram, né, na mente do povo de Deus desde 2000 anos até aqui, não é fácil, meu querido. Mas nós temos ao nosso favor a incontestável palavra em espírito, que é a palavra de Deus, porque ninguém pode contestar o que nós pregamos, porque o que nós pregamos tem fundamento, e profundo fundamento bíblico, né? Então eu quero convidá-los para estarem conosco, né, nesse endereço que eu citei. Qualquer dúvida pode ligar para o meu telefone. Eu tenho o telefone do TIM que você pode ligar, que é 9951 18 0465, 951 18 0465. A qualquer momento que você ligar, eu estarei disponível para te atender, e se você tiver dúvida quanto como chegar lá, eu vou te explicar mais detalhadamente. Eu agradeço de todo o meu coração a atenção de todos e declaro todos reinando em vida para a glória do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Foi bastante minuto, né? Mas não tem jeito, tem que... Quantos minutos foi?